Prezados psicólogos, vamos conversar hoje sobre o PL, o Projeto de Lei 4364 de 2012, que pretende mudar a lei que cria os conselhos, a 5766 de 71. Vamos lembrar que a autarquia federal é um serviço criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio próprio, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67. As atividades exercidas pela autarquia, conselhos, são típicas da administração pública. Os conselhos são órgãos delegados do Estado para o exercício da regulamentação e da fiscalização das profissões liberais. No caso da psicologia, a regulamentação e fiscalização do exercício profissional do psicólogo. A delegação é federal, tendo em vista que, segundo a Constituição da República, a teor do artigo 21, inciso 24, compete à União organizar e manter a inspeção do trabalho, atividade típica de Estado, que foi objeto de descentralização administrativa, colocando-a no âmbito da administração indireta, a ser executada por autarquia, pessoa jurídica de direito público criada para esse fim. Além disso, os conselhos de fiscalização são detentores de autonomia administrativa e financeira, característica essencial de uma autarquia, cujo patrimônio próprio deles é constituído pela arrecadação de contribuições de interesse das categorias, também chamadas de contribuições parafiscais, tendo nítido o caráter tributário dessa arrecadação. No ensejo, cabe enfatizar, já que as contribuições possuem natureza tributária, e segundo o artigo 119 do Código Tributário Nacional, sujeito ativo titular da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Assim, não há dúvidas de que os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia e, como tal, devem se portar. Devem, portanto, se portar como autarquias federais e, com isto, devem obedecer aos princípios constitucionais e têm os mesmos ônus, devendo realizar concurso público para admissão de pessoal, seguir as regras do regime jurídico, realizar licitações, dentre outros consectários desse regime de caráter público. Se qualquer hipótese fugirem desse arcabouço, seus atos perdem a legitimidade, pois desrespeitarão a legislação vigente no país. Psicólogos, continuando o nosso bate-papo sobre o PL 4364, nós já entendemos que o Conselho é uma autarquia que deve seguir a legislação federal. O PL 4364 faz várias propostas, algumas delas absurdas, que ferem a legislação pátria. Vamos ver algumas? Em relação às eleições, cabe salientar que quem operacionaliza o processo eleitoral é a Comissão Eleitoral, nomeada por quem? Pelo Conselho Federal de Psicologia. E, portanto, qualquer inscrição de chapa para disputar a eleição deverá ser realizada nesta comissão. O PL 4364 propõe repassar o procedimento ao Congresso Nacional de Psicologia, que passará a ser a instância deliberativa de tudo o que acontece no âmbito da categoria profissional. Isso é esvaziar a autarquia Conselho Federal de Psicologia das atribuições que ela tem previstas em lei. É inadmissível o desrespeito à legislação federal no que tange à organização administrativa do Estado. Isso é absurdo e está previsto no PL 4364, proposto pela gestão anterior e atual do Conselho Federal de Psicologia.
Os gestores alegam, para propor esse PL, né, esse projeto de lei, uma defasagem histórica da Lei 5766. Dizem que a Lei 5766 de 71 foi promulgada no regime militar. Todas as leis básicas, a não ser a Constituição, estão aprovadas em períodos anteriores a isso. A defasagem que ocorre na legislação está na forma que interpretam e aplicam a lei, dotando-a de comandos inexistentes. Um deles, querem ampliar o número de conselheiros para 11 efetivos e 11 suplentes, alegando representatividade. Se for por isso, devem ampliar para 23, que é o número de conselhos regionais. Esse PL ainda traz consigo um critério de representação que não atende o princípio da isonomia previsto na Constituição, pois os conselhos com até 3.000 profissionais inscritos têm voz, voto e representação diminuída. A proporcionalidade proposta aqui é infrutífera neste caso, uma vez que sempre será este pequeno representante vencido e emudecido. Então os conselhos pequenos não terão vez numa reunião de APAF ou num Congresso Nacional. Cabe ressaltar que o Congresso Nacional, nós vamos ver num próximo vídeo, a representatividade é pequena. Em relação à APAF, a APAF, a Assembleia das Políticas da Administração e das Finanças, acontece já há pelo menos 10 anos ou mais no âmbito dos conselhos de psicologia, como instrumento de debate dos conselheiros, sob a ordem, sob o comando do Conselho Federal de Psicologia. Sabemos que a APAF não está prevista no arcabouço jurídico e nem deveria estar, pois são reuniões de trabalho da autarquia, não tendo poder para editar atos ou normas. Um conselheiro eleito teria que, nos moldes que propõe este projeto de lei, obedecer determinações de uma reunião de trabalho. É como se o presidente da República fosse obrigado a acatar a ordem de um subordinado. A inversão é flagrante, demonstrando que os princípios de administração de hierarquia serão destruídos. A mencionada APAF deve funcionar, sim, como órgão consultivo e não determinante, como querem apresentar nessa proposta e como já funciona na prática no Conselho. Trago à memória de todos, e o fato é confirmado pelo site do próprio Conselho Federal, que a APAF foi criada em 96, ou seja, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, no lugar da Assembleia dos Delegados, que está prevista no Decreto 79.822 de 77. Repare que a APAF foi criada em 96, já veio funcionando, e ela só foi criada juridicamente, ou de fato, dentro do âmbito do Conselho, pela Resolução 10 de 98. Então funcionou 2 anos na ilegalidade e vem de lá para cá, criando normas que ela não tem competência. No momento em que a APAF operacionaliza o que foi decidido no Congresso Nacional de Psicologia, e isso está lá no site do Conselho Federal, qual é então a função do Conselho Federal de Psicologia? A partir desse projeto de lei, o Conselho Federal de Psicologia deixará de existir, ao menos enquanto órgão executivo. A autarquia pública é responsável pela fiscalização e orientação profissional, sendo substituído então pela APAF e pelo Congresso Nacional de Psicologia. A proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Federal será apreciada pela APAF, que fixará os critérios das propostas orçamentárias dos conselhos regionais. Qual é a legalidade deste ato? Sabemos que o Conselho Federal de Psicologia é o sujeito legítimo e competente para o ato de cobrar anuidades, de definir anuidades, e não pode delegar tal função. A definição de regime tributário é atividade indelegável, conforme previsão constitucional e também presente no Código Tributário Nacional. O projeto 4364 pretende mudar isso. Como vemos, o decreto, esse que criou
o Conselho traz as funções da autarquia federal e, na proposta do projeto de lei, apresentado pelo grupo gestor anterior e atual do Conselho Federal, pretende mudar isto. As funções do Conselho serão transferidas à APAF, a Assembleia de Políticas, Administração e Finanças. Ora, existe previsão legal para isso? Para a existência desse órgão chamado APAF? Não. Para ter essa previsão legal, o Conselho vai ter que propor a reformulação da legislação, da própria Constituição Federal que permita tal ato. Já começamos a ver que esse projeto aí tem algo não especificado que é muito estranho. Ainda a proposta de lei desse projeto traz em seu bojo a questão de delimitar o número máximo de avaliações psicológicas por jornada de trabalho conforme a área de atuação. Ora, o projeto de lei propõe a limitação do número de avaliações psicológicas que o profissional poderá fazer, caracterizando isso, além de corpo estranho a uma legislação, a própria lei, abuso de poder e afronta ao artigo 5º da Constituição Federal. Nem estados totalitários chegam a tanto. Sabemos já, conforme o artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O disposto nessa proposta, nesse projeto de lei, exorbita a função do Congresso. Até porque quem estabelece as diretrizes é o órgão do Conselho Federal de Psicologia, seu plenário. Na medida em que se delibera sobre o exercício profissional, usurpa a função da autarquia federal. O Conselho Federal não pode delegar atividade fim para a qual foi criado, fiscalizar o exercício. Como nós já vimos, a proposta é esvaziar o Conselho Federal de Psicologia, transferir as suas funções para a APAF, a Assembleia das Políticas, Administração e Finanças, e para o Congresso Nacional de Psicologia. Sim, o Conselho Federal de Psicologia passaria a ser um mero executor das ordens emanadas pelo Congresso e pela APAF. Deixaria completamente de existir enquanto suas funções que são previstas na legislação hoje. Então a proposta do projeto de lei é algo de absurdo. Os psicólogos perderiam o Conselho Federal, mas ganhariam duas instâncias, o Congresso Nacional de Psicologia e a APAF. Sabemos que o próprio CFP, o Conselho Federal de Psicologia, diz em uma matéria que a criação do CNP em 1994, cerca de 150 profissionais decidiram fazer o Congresso Nacional de Psicologia como órgão máximo. Ora, 150 profissionais querem delimitar todo um caminho da psicologia? Peguem as histórias, o histórico do Congresso Nacional. Quantos participantes tem? Houveram? Quantos tiveram envolvidos? Sabemos, e eu já fui em alguns CNPs, pelo menos 2, que a discussão se dá aí no máximo em 200, 300 pessoas lá no Congresso. Mas vamos supor aí que nos congressos regionais, os COREPs, envolvam mais gente, mais pessoas, mais profissionais. Vamos por aí 10 mil psicólogos. Quantos somos hoje no Brasil? Essa discussão de um projeto de lei não veio à categoria. Isso aí está sendo apanhado de vários recortes, de várias discussões e proposto para garantir uma ideologia. Porque quem é psicólogo, está na lide do dia a dia, trabalhando 10, 12, 14 horas, não tem tempo para estar no conselho. Vai lá de vez em quando e participa de alguma atividade. É muito difícil ele estar envolvido. Então, um projeto de lei dessa magnitude quer usurpar o conselho. Quem vai dominar são os militantes profissionais que estão lá no Congresso Nacional de Psicologia. 100, 200, 300 pessoas.
Que risco grande é esse a profissão, hein, psicólogo? Fique atento. A renovação é contra a aprovação desse projeto de lei. Fique atento. Venha com a renovação. Muito obrigado.